E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Samuel, nós leremos o capítulo 24. Pai de amor, Senhor Deus eterno, meu Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra, te amamos, te agradecemos e adoramos unicamente ao Senhor. Senhor, obrigado pelo teu amor tão grande, conforme narrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor. Jesus o Cristo, Salvador, único e suficiente Salvador, pelo teu sacrifício naquela cruz de Calvário, porque o Senhor tomou o meu lugar e o lugar de cada um daqueles que efetivamente, falhos como somos, verdadeiramente sim, merecíamos. Muito obrigado pelo teu tão grande sacrifício, Senhor. Obrigado porque, por meio do teu amor e sacrifício, o Senhor nos deu a oportunidade para aqueles que creem em espírito e verdade de sermos salvos e passamos da condição de servos e escravos do pecado para servos e filhos do Deus vivo. Obrigado. Obrigado ao Espírito Santo, que assiste em Pentecoste, fazendo cumprir aquilo que o Filho de Deus anunciou. E desde então és o Espírito da verdade, Deus conosco, que nos direciona ao conhecer o pecado, a justiça e o juízo, ter discernimento. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, favor e poder na minha vida, na vida da minha esposa. Muito obrigado, Senhor. Possamos verdadeiramente dizer mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Possamos ser instrumentos de alguma forma, de modo direto ou indireto, para que a tua palavra chegue a mais pessoas e se façam na vida das pessoas conforme a tua vontade. Tudo isso te pedindo, te agradecemos já. Em o nome do Senhor, que foi e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos. Deus, eu sou. Pai do Cristo, meu Pai e Senhor, eterno Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no segundo capítulo do segundo livro de Samuel, no capítulo 24, o último capítulo do segundo livro de Samuel, 25 versículos. Leremos de um modo dinâmico e sugiro que seja feita uma leitura com maior reflexão. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gate, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Beceba. Assim percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse o Senhor:
muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que se faça. Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir. Arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. 25º e último versículo do capítulo 24, último capítulo do 2º livro de Samuel, nos diz: Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o último capítulo do 2º livro de Samuel sobre o levantamento do censo. Do versículo 1 até o 9, Davi escolhe o castigo do 10º versículo até o 17, e que Davi erige um altar na eira de Araúna. Não basta fazer, tem que fazer da maneira correta, segundo o caráter, o propósito e, sobretudo, os princípios do Senhor. A parte final do capítulo, quando Araúna soube que era para o sacrifício e qual o objetivo de Davi, agradar o Senhor para cessar o castigo, ele quis dar, mas Davi efetivamente pagou o preço para poder ser justo, não só com Araúna, mas sobretudo oferecer a oferta certa ao Senhor, e possamos atentar para isso.
Sucesso. Que Deus os abençoe.